Boa noite, meu nome é Todo Lima Albuquerque. Eu vou falar sobre a avaliação do método de Gustafsson modificado na determinação da idade cronológica em pernambucanos. O método de Gustafsson, em 1950, foi o primeiro desenvolvido para se estimar a idade dentária em adultos. Ele baseou-se em atribuir pontuações graduais de 0 a 3 quanto à presença e quantidade de alterações relacionadas ao avanço da idade. Consistiu em 6 processos evolutivos, que foi o desgaste da superfície de oclusão, periodontose, desenvolvimento da dentina secundária, deposicionamento na raiz, reabilitação radicular e transparência do ápice radicular. Porém, Gustafsson utilizava métodos destrutivos como exodontias e, por isso, não servia para ser utilizado em indivíduos vivos. Por conta disso, com o passar do tempo, os pesquisadores tentaram adaptar esse método para que radiografias panorâmicas pudessem ser utilizadas e, com isso, analisar dentes específicos, como os premolares inferiores. Por serem uniculares e possuem um grande volume pulpar, eles tinham uma maior correlação entre a idade cronológica e estimada quando comparado a outros grupos dentários. Os atores, então, encontraram essas correlações entre a idade cronológica e os dentes por meio de uma análise de regressão múltipla. O ZTAL, em 2012, pesquisou 1.299 radiografias de uma população alemã com 15 a 40 anos, onde eles avaliaram 4 parâmetros fixos de evolução dentária, que foi a formação de dentina secundária, a reção periodontal, a atrição e a deposição de semente radicular no dente 34, 44, 35 e 45. E os pesquisadores encontraram resultados satisfatórios com desvio padrão médio de 5,3 a 5,7 anos em relação à idade cronológica. A fim de testar se o método de uso realmente funcionava, a Tim et al. Também avaliou a população alemã, porém na faixa etária maior, 17 a 30 anos, só que ele encontrou um desvio padrão de 6,8 a 8,2 anos, mas mesmo assim, o que dava certo mesmo era até os 40 anos de idade, como o uso tinha previsto. O objetivo geral desse trabalho é avaliar a aplicabilidade do índice de Gustafsson, adaptado por uso em radiografias de uma população de Pernambuco de 15 a 40 anos, e se há diferença entre os premolares avaliados em relação à estimativa da idade segundo o método de uso. Os critérios de inclusão desse trabalho foi radiografias panorâmicas de premolares inferiores que tivesse pelo menos de um lado de 15 a 40 anos, e de exclusão, radiografias sem nacionalidade, sem sexo, de má qualidade, com restauração, cárie, dentre outros. Depois de dados serem tabulados na planilha Excel, foi aplicado pelo orientador o teste CAPA, que ele serve para determinação da confiabilidade entre examinador, e tinha como interpretação de 0,0 a 0,2 leve, 0,21 a 0,4 regular, 0,4 a 0,6 moderada, 0,6 a 0,8 importante e de 0,81 a 1 perfeita. Como vocês podem ver, o que teve melhor resultado foi o do dentro 45 da formação anterior secundária, que obteve o índice 1. Após essa calibração e avaliação das radiografias, os padrões estabelecidos por outros foram seguidos e os premolares inferiores eles receberam as classificações em relação aos estágios e o critério de 0 a 3, tirando o de semente radicular, que só ia de 0 a 2, a deposição de semente radicular, perdão. Após o índice de capa, foram divididas duas tabelas, a 5 e a 6, a 5 para o sexo feminino e a 6 para o sexo masculino, onde na tabela 5 demonstra que o dente que teve uma mediana mais parecida com a idade real foi a do dente 35, e no sexo masculino, o dente que obteve a mediana mais parecida com a idade real foi o dente 44. Então, os dentes de predileção para a fórmula de Ose seria o dente 35 para o feminino e o dente 44 para o masculino. De acordo com Ose, que estudaram a população alemã, os premolares inferiores apresentam uma boa aplicabilidade para o índice de Gustafsson modificado, apresentando um desvio padrão médio de 5,3 a 5,7 anos. CETEL em 2019 também encontraram bons resultados, porém chineses, apresentando um desvio padrão de 3,53 a 4,52 para o masculino e 3,96 a 4,87 para o feminino. Lavez et al., em 2017, também testou o método de Ose, só que não é uma amostra brasileira. Ele utilizou 306 radiografias panorâmicas, premolares inferiores, só que de 20 a 70 anos. Porém, mesmo assim, ele viu que o método é eficaz até os 41 anos de idade para ambos os sexos, batendo a linha com o que Ose tinha dito, né? Houve limitações ao avaliar a radiografia panorâmica nesse trabalho, por conta da qualidade de muitas, e como o estudo desse trabalho ainda é escasso no Brasil, ele contribui para o fomento a pesquisas futuras envolvendo o tema, com ampliação do universo e amostras que vão objetivar maior fidelidade dos resultados. Para finalizar, a confiabilidade na utilização do índice capa, que variou de importante a perfeita, com a boa aplicabilidade da análise em 35 para o sexo feminino e dentro 44 para o sexo feminino.
Esses são meus agradecimentos. Não vou poder falar tudo por causa do tempo, mas primeiramente agradeço a Deus, a minha orientadora, a minha co-orientadora, aos meus pais, minha namorada e meus amigos por tudo, além da CEP e da UFPE. Muito obrigado a todos.